Então, apenas relembrando aí essa lei de colisão, teorizada por Robert Alexy, né? Ela vai acontecer quando a gente tiver um choque de princípios normativos, né? De princípios normativos. Quando a gente tiver um choque, uma antinomia. Então, eu tenho uma situação em que, para eu aplicar uma solução, eu vou estar violando outro princípio, né? Eu não tenho como solucionar aquela situação sem violar um princípio constitucional, né? Então, nesses casos, nós vamos fazer, então, seguir essas regrinhas analisadas por Robert Alexy, né? Então, o primeiro exemplo que ele traz para a gente é esse exemplo do caso de eu tenho a obrigatoriedade de levar um acusado perante um tribunal, né, para ele se apresentar diante do juiz. Só que esse acusado, ele tem um problema cardíaco, um problema de saúde, que faz com que ele corra um risco, né, caso ele se apresente perante o juiz. Ele tem um risco de saúde, porque ele pode ficar muito nervoso, sofrer ali um infarto, né? Então, como solucionar essa situação? Porque se eu deixo de apresentar ele perante o juiz, eu posso ali eu vou estar violando um direito, um princípio penal, né, que é dessa apresentação do acusado perante o juiz. Mas se eu obrigar ele a correr esse risco de vida, eu estou violando essa proteção, dessa integridade, desse direito à saúde do autor, do acusado. Então, como que eu vou solucionar essa situação? Primeiramente, o postulado da proporcionalidade, né, que eu vou analisar se a máxima da proporcionalidade ela vai ser verificada da adequação do meio utilizado para a persecução do fim almejado. Então, primeiramente, o que eu vou observar? Qual o fim daquela norma? Qual a finalidade daquela norma? E aí, gente, lembra que a gente estudou as técnicas de interpretação da hermenêutica jurídica? Quem sabe me lembrar as duas técnicas que analisam a finalidade e a conexão entre a finalidade dessa norma e o que a norma de fato fala. Tem alguém aí com o microfone ligado, gente? Se puderem desligar, por gentileza. Alguém lembra? Quem quer falar aí para mim? Quais são essas técnicas em que eu analiso a finalidade da norma e a relação entre essa norma e se essa norma de fato atinge essa finalidade? Vocês lembram? Finalzinho do semestre passado, quem lembra? Ninguém lembra, pessoal? Se eu falar que eu dou meio ponto para quem lembrar, para quem souber explicar essa parte. Hein, gente? Ninguém quer chutar? Ninguém quer tentar ganhar meio ponto aí? Vocês estão me ouvindo? Pessoal, não lembra? Ninguém quer nem tentar. A última aula, gente, última aula do nosso bimestre passado. Quais eram as técnicas interpretativas? Como que eu ia interpretar a lei? Passinhos lá para interpretar a lei. Ah. Henrique? Gente, espera aí que eu vou silenciar aqui. Pronto. Pronto, pessoal, desativei aqui o microfone que estava ligado. Então, gente, nós vimos no finalzinho do bimestre passado, lembra? A técnica gramatical, histórica, lógico-sistemática, teleológica, social, né? Que eu analiso, então, por diversas óticas, o que aquela lei fala, né? As palavras utilizadas.
E daí a lógica, a técnica lógica, aliás, a técnica sociológica e teleológica, o que elas vão ter em comum? Enquanto uma vai analisar a finalidade da norma, a outra vai analisar se essa norma se conecta, de fato, ela é efetiva à finalidade que ela se propõe a realizar, né? Então, eu dei muito exemplo, aquele exemplo das cadeirinhas no infantis, né? Então, eu tenho ali uma norma, eu preciso criar uma norma para diminuir a mortalidade em acidentes que envolvam acidentes de carro que envolvam crianças. Então, o que eu posso fazer? Então, a minha finalidade da norma é essa, é diminuir a taxa de mortalidade, diminuir as chances ali de um acidente fatal. Se eu determino que essas crianças devem usar uma jaqueta azul dentro do carro, eu vou estar atingindo aquela norma? Qual a conexão, né, lógica dessa entre a atitude tomada pela norma e a finalidade daquela norma? Eu vou estar atingindo essa norma? Se eu faço essa determinação, as crianças têm que usar uma camiseta azul, uma jaqueta azul para andar de carro, para que se diminuam os acidentes infantis. Essa norma, ela tem uma conexão lógica? Tem, pessoal. Vocês podem falar no bate-papo se vocês acharem melhor. Pessoal? Não. Muito bem. Não tem. Gabriela respondeu a gente aqui, não tem lógica, né? Então ela não atinge aquela finalidade. Então, se eu determinar que essas crianças utilizem uma cadeirinha com cinto de segurança, aí sim, né? Eu vou estar dando uma opção que ela tem uma comprovação científica, né? Que atinge aquela finalidade. Então, primeira coisa, eu vou utilizar então essas duas técnicas para que eu analise a proporcionalidade daquela norma, daquela situação. Então, quando eu estou diante de uma colisão de direitos fundamentais, a primeira coisa que eu tenho que fazer é observar qual o bem jurídico, o bem da vida que aquela norma pretende proteger. Então, por isso, lembra que eu falei para vocês, né, de como surgiu essa norma, de você colocar o acusado perante o juiz, né? Então, a gente tem que fazer uma análise histórica dessa norma, compreender para que essa norma existe, né? Para que a gente consiga, então, verificar qual a finalidade real dessa norma. Então, quando eu olho para essa aplicação do direito penal, né, que obriga uma audiência oral, uma presença do acusado perante o juiz, eu sei, analisando, fazendo essa análise histórica, eu sei que a finalidade dessa norma é garantir a dignidade daquele acusado, de que o juiz vai ver ele, né, vai ser apresentado, ele vai conhecer ali quais são as acusações que ele está sofrendo, ele vai ter oportunidade de se manifestar, de se defender, né, de alegar ali fatos, provas, etc., em sua defesa. Então, o que eu estou visando ali? Eu estou visando essa dignidade daquele acusado, né? Que ele não vai ser acusado injustamente, ele não vai passar por um processo injusto, né? Que esse processo que ele vai passar vai respeitar, então, os princípios do contraditório, da ampla defesa, etc. Ok, se eu estou visando defender essa dignidade do acusado, eu posso colocar a vida dele em risco, né? Então, se eu colocar esse acusado perante o juiz sob o risco dele sofrer um infarto, eu não estou violando a dignidade dele, né? Então, eu estou atingindo a finalidade dessa norma se eu coloco a vida desse acusado em risco? Não, né? Então, essa proporcionalidade, primeiramente, eu vou analisar se há uma proporcionalidade entre aquela norma e o fim a que ela se destina. Se na colisão com outra norma, sob prevalecer a norma inicial, né, essa de apresentação do acusado numa audiência oral, se prevalecer essa norma, não está violando desproporcionalmente outro princípio. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é uma análise da finalidade desses princípios. Aí eu vou analisar também
o meio utilizado para persecução, para objetivação do fim desejado, né? Como que eu vou chegar nessa finalidade? Então, se eu preciso defender a dignidade daquele acusado, defender ali que ele tem um julgamento justo, será que aquela norma ela está de fato cumprindo, né, com aquilo que ela visa proteger? Então, eu vou utilizar e buscar utilizar os meios mais adequados para atingir esse fim, né, a proteção desse bem jurídico desejado. Então, adequado seria no sentido, qual o sentido de adequação? Adequado no sentido de atingir aquela finalidade com o menor dano possível. Então, se eu tiver que infringir algum outro princípio, algum outro direito, eu vou realizar isso da maneira menos danosa possível, né? Então, eu dei o exemplo na turma da manhã, vou dar também para vocês o exemplo do que estamos vivendo. Então, nós temos o princípio à liberdade, né, nosso direito de ir e vir, porém nós temos também um direito à saúde pública, à saúde individual, a um sistema de saúde que funcione, né? Então, o que acontece? Estamos vivendo um momento atípico na história do mundo, né? E que se mostrou necessário a gente mitigar, né? Diminuir ali, relativizar esse princípio da liberdade em função de um bem maior, né, da saúde pública. Então, a gente observa o quê? Que se eu não tenho uma condição sanitária de saúde que proporcione saúde para todos os habitantes, eu posso, então, restringir essa liberdade deles em nome desse bem maior, desse interesse coletivo maior, que é a saúde, né? Então, a gente já vive em pequenas situações do dia a dia, momentos em que o nosso direito à liberdade ele é mitigado. Então, por exemplo, o direito à liberdade não é absoluto. Eu não posso ir ali na casa do meu vizinho e entrar, abrir a porta, entrar e fazer o que eu quiser ali, né? Então, a gente já tem essa limitação pela propriedade privada. Eu não vou no mercado na hora que eu quero. Eu vou no mercado dentro de um horário, na hora que eu quero, mas dentro de um horário permitido pelo dono do mercado. Se ele quiser abrir da 1 da manhã a 1 da tarde, né? Ele que está administrando ali o fluxo de pessoas dentro da sua propriedade privada. Então, a gente já tem essa limitação dentro da nossa liberdade, né? Por quê? Em função do direito à propriedade privada, a esse conceito, né, de propriedade individual. E daí nós vivemos um momento em que outros princípios, outros direitos à liberdade são mitigados, são diminuídos. Mas quando você analisa o fim almejado, que é garantir uma saúde pública, se justifica, né? Então, por exemplo, em cidades que estão com poucos casos, essa liberdade vai ser mitigada de uma maneira menor. Então, olha, eu vou apenas fechar escolas e proibir aglomerações, determinar distâncias entre pessoas. Em cidades que estão com altos casos, alto risco de contaminação, de infecção, nós temos o chamado lockdown, né? Que há uma restrição de liberdade maior. Então, por exemplo, existem cidades que estão aplicando multas, que as pessoas para saírem de casa, isso não só no Brasil, tá? No mundo inteiro, que as pessoas para sair de casa devem fazer uma declaração falando aonde elas estão indo, se é na farmácia, se é no mercado, se é no trabalho, etc. Então, conforme essa necessidade, aumenta-se ou diminui-se essa intervenção na liberdade das pessoas. Então, por exemplo, se o legislador ele traz uma norma visando melhorar a segurança nacional, esse princípio do bem coletivo. Mas essa norma, ela não é adequada para promover esse princípio, né? Para promover esse bem coletivo. Porque ela infringe uma liberdade de expressão, uma liberdade de informação. Nesse caso, essa norma pode ser considerada inválida para que você tenha uma otimização daquele princípio. Então, vamos supor, gente, que um governante, visando não causar pânico à população, proíba a divulgação
da quantidade de pessoas infectadas e dos óbitos relacionados à pandemia. Então, vamos supor que ele fale, olha, não pode mais divulgar esses dados, porque esses dados estão levando a população ao pânico. Então, pelo bem coletivo, né, visando o bem coletivo, não vamos mais divulgar esses dados. Só que daí eu estou violando o princípio da liberdade de expressão, da liberdade de informação, do direito à informação. Então, essa norma pode ser declarada inválida, porque a finalidade almejada, ela não se realiza e ainda viola outros princípios no meio do caminho. O que eu posso fazer em contrapartida? Então, olha, eu quero evitar que haja ali um pânico dessa sociedade, né, nesse momento. Então, ao invés de proibir a divulgação de informações, eu vou também, além de divulgar, eu vou obrigar, naquele momento em que há uma divulgação das informações dos contaminados, dos óbitos, eu vou divulgar as medidas de segurança e de higiene que estão sendo tomadas e que devem ser tomadas. Então, dessa maneira, eu estou informando a população, mas trazendo também outros pontos para que não haja ali um pânico, que a população se sinta solta, né, à margem ali da atuação daquele Estado. Nesse caso, há sim o atingimento de um interesse coletivo, né, porque eu estou dando informações para aquela sociedade, estou dando ali fatos, questões para tranquilizar aquela sociedade, para instruir aquela comunidade. Então, nesse caso, há sim um atingimento daquele interesse público. Então, eu sempre vou observar qual o bem, né? Qual o interesse que se visa proteger, se esse ato está violando algum interesse para atingir esse interesse final, e se de fato está sendo cumprido aquele interesse final. Então, eu quero garantir o interesse público. As medidas tomadas garantem o interesse público? Elas violam outros interesses no meio do caminho? Então, eu vou fazer sempre essa análise. E daí, eu vou observar essa necessidade do meio utilizado. Ok, esse meio utilizado realmente garante ali o interesse público. Porém, existe um meio menos danoso que também vai garantir o interesse público e vai violar em uma proporção menor ou vai violar de uma maneira vai violar outro princípio que não vai ser tão danoso. Então eu vou observar todos os caminhos que eu tenho para que eu analise qual vai ser o melhor, né? A necessidade desse meio utilizado, ele vai ser o seguinte: o meio, ele não é necessário se ele se dispõe de um mais suave ou mais restritivo, ou menos restritivo, meu Deus, não tá saindo a palavra. Então, se eu tenho um meio mais suave ou menos restritivo, então aquele primeiro meio, ele não vai ser o necessário. Vamos supor que eu quero passar o final de semana na praia. Então, eu quero ir para a praia e eu tenho 3 caminhos em que eu posso chegar a essa praia. Um, que ele é com pedágio, só que ele é o mais curto. O segundo, ele é uma estrada de terra. Ele não é tão mais comprido que o do pedágio, porém, ele pode pôr em risco o seu carro. Ele tem mais ou menos a mesma distância ali do pedágio, você vai gastar o mesmo tempo, mas ele é uma estrada de terra, pode pôr em risco ali, quebrar o seu carro, danificar o seu carro. E o terceiro é uma estrada asfaltada, só que ela faz um retorno muito grande, então ele é um pouco mais longe, né, do que a estrada primeira que tem o pedágio. Então eu tenho 3 caminhos. Ele é o mais perto, só que eu tenho que pagar o pedágio. O segundo também tem a mesma distância, só que pode gerar um dano ali no meu carro. O terceiro não tem pedágio, mas ele é um pouquinho mais longe. Eu vou analisar, por exemplo, quanto custa a manutenção do meu carro, quanto custa um pedágio e quanto está custando a gasolina. Se for mais caro a manutenção, se for mais barata a manutenção do meu carro, eu vou pela estrada de terra.
Se for mais barata o pedágio, eu vou pelo pedágio. Se for mais barato a gasolina, eu vou pelo caminho que eu vou gastar um pouquinho mais de gasolina. Então, vocês estão vendo, gente? Eu vou analisar qual é o menos danoso para aquele meu interesse final, né? Então, eu preciso chegar da maneira mais rápida, não importa se eu vou pagar pedágio, se eu vou gastar mais gasolina, então eu vou escolher aquele caminho mais rápido, independente das consequências. Não, ó, meu carro aqui, a manutenção é muito cara, então eu não posso gastar com manutenção. Ou então, eu não quero gastar com gasolina. Então, a partir dos interesses, você vai observar qual caminho vai suprir aquelas necessidades. Gente, vocês estão entendendo essa questão? Tá ficando claro como que vocês vão fazer essa análise? Está sendo gravada. Não, fica tranquilo, tá sendo. A aula da semana passada já tá no Drive, no Mateus, eu não sei se vocês viram. Dessa semana também vai estar. Então, assim, eu tô terminando a aula e daí eu já tô colocando, subindo no YouTube. E daí amanhã ou até quarta eu disponibilizo os links lá no Mateus e no Drive para que vocês tenham acesso. Os textos, tudo lá. Aí eu vou ver se. Eu não sei se vai carregar hoje, mas se não carregar hoje, até amanhã, tá também o videozinho comentando os 2 acórdãos que eu deixei para vocês ali no Drive, no Mateus, para o trabalho, tá bom? Sim, só trazendo algumas observações que possam guiar vocês no trabalho. Ok. Então, essa ponderação ou proporcionalidade em sentido estrito, né? A gente, pessoal, tá acabando aqui nosso tempo. Eu vou só falar essa questão e daí a gente volta no mesmo link, tá? Então já vai cair nossa ligação, é só voltar no mesmo link, beleza? Essa ponderação, ela vai levar em conta a intensidade e a importância de você fazer uma intervenção nesse direito fundamental, né? Então, quanto mais intensa se revelar essa intervenção, maiores deverão ser os fundamentos que vão justificar essa intervenção. Então, por exemplo, olha que intervenção intensíssima que nós estamos sofrendo agora, né? Nós não estamos tendo aulas presenciais, nós não podemos realizar festas, nós não podemos nos aglomerar, né? É recomendado que a gente não saia de casa sem motivos. Então, a gente está sofrendo uma intervenção na nossa liberdade muito grande. Então, para que haja essa intervenção tão grande, é necessário que o motivo, que a justificativa, seja igualmente importante. Então, quando a gente olha, estamos realizando essa intervenção justamente para garantir a saúde, a vida de diversas pessoas, né? Então, se justifica. Então, quanto maior a intervenção que se propõe, mais importante deve ser, né? Ao mesmo nível deve estar a argumentação dessa intervenção. Então, quando a gente vai fazer essa ponderação, a gente deve fazer em 3 planos. Primeiramente, definir a intensidade dessa intervenção, né? O grau de insatisfação ou afetação, né, ou de um princípio. Então, qual a necessidade? Qual o grau em que eu vou intervir nesse princípio? Segundamente, definir a importância dos direitos fundamentais justificadores dessa intervenção. Então, a importância de satisfação do princípio oposto. Então, trazendo aí a nossa realidade atual. Qual o grau que eu vou violar da nossa liberdade? Aqui em Curitiba nós não temos muitos casos, é uma cidade pequena, que não tem aí muito transporte coletivo, então evitar aglomerações é fácil. Vamos apenas fechar os shoppings e proibir ali a presença de mais de 2 pessoas dentro de uma loja de X metros quadrados. Então, vou fazer ali e a utilização de máscaras nas ruas. Então, é uma intervenção pequena, né?
uma intervenção pequena, tendo em vista ali a importância do direito à saúde. Ah, não, aqui em Curitiba é uma cidade grande, com uma grande tendência à aglomeração. O transporte público, ele tem um fluxo muito grande de pessoas. Então, se eu abrir aí o comércio, se eu estabelecer uma rotina normal, vai aumentar muito o fluxo de pessoas nas ruas. E tá com muitos casos. É necessário que eu coloque mais restrições à liberdade. Porque se por um lado há esse grande risco da saúde, eu aumento, então, essa ponderação para que eu tenha um equilíbrio. Então, eu vou olhar qual o grau de insatisfação, né, qual a necessidade de intervenção daquele princípio. Por outro lado, qual a importância daquele princípio que está colidindo com ele para determinar aonde esses dois vão se encontrar. Eu não vou determinar, por exemplo, um lockdown numa cidade que tem uma pessoa infectada, né? Então, seria desproporcional. Ao mesmo tempo que é desproporcional uma cidade que já tem aí, milhares de pessoas infectadas e que o comércio está aberto ali, normal, sem restrições, vida que segue. Então, há uma desproporcionalidade. Eu tenho que trazer, então, um pezinho para que eles se encontrem ali no meio do caminho. Em terceiro lugar, realizar essa ponderação em sentido específico, né? Se a importância dessa satisfação de um direito justifica a não satisfação do outro. Então, garantir a saúde coletiva, da coletividade, né, de grupos mais vulneráveis, garantir, então, que você tenha o menor número de infectados, justifica eu interferir na liberdade dessas pessoas, né? Então, eu vou analisar essa ponderação, eu vou me fazer esse questionamento. Naquele caso lá do acusado, que não podia comparecer perante o juiz, porque ele estava, então, porque ele tem um problema de saúde, poderia sofrer algum infarto, justifica eu obrigá-lo a comparecer, mesmo correndo risco de vida, né? Então, eu vou fazer essa análise. Será que não é mais interessante que eu coloque em risco ali princípios que podem levar a uma decisão injusta, mas que podem ser sanados, do que colocar em risco a vida dele, né? A mesma coisa. Será que não é melhor eu violar essa liberdade por um certo período do que colocar em risco a vida dessa população? Então, vocês vão se fazer esse questionamento e analisar, gente, como que vocês vão fazer essa resposta. Observar todo aquele ordenamento jurídico, qual é a finalidade daquela Constituição, daquele ordenamento jurídico. Então, a gente tem uma Constituição baseada em uma sociedade justa, igualitária, né, com uma vida digna, um respeito à saúde, enfim. Eu vou trazer todo esse espírito daquela lei, daquela comunidade, para eu poder trazer essas respostas. Vai cair, então, nossa ligação, só voltar. Deixa eu parar a gravação.